pessoal, Martinelli aqui, nós estamos aqui para mais um Conectando Histórias e nesse episódio vou conversar com essa pessoa incrível que eu tive a oportunidade de conhecer através de uns amigos, né? Hoje ela está aqui, ali nos bastidores está o maridão, né, sentadinha ali acompanhando e a gente vai contar um pouquinho da história dela, assim como todo mundo que passa aqui pelo Conectando Histórias. A ideia principal do podcast aqui é trazer a história, né? É vivenciar essa história e contar um pouco mais daquilo que tem dentro de cada pessoa. E hoje eu estou recebendo aqui, eu vou deixar ela se apresentar, né? Mas eu já garanto que a história é muito emocionante e vai falar com você. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Martinelli. Obrigado pelo convite, né? Igual você falou, foi uns amigos que apresentou. Sim. Aí eu falei, vou atrás, né? Porque eu conheço também um pouco o seu testemunho. Sim. Meu nome é Cirleia, eu sou casada, meu esposo está ali. Acompanhando. Veio acompanhar a gente aqui. É isso, eu sou diarista, trabalho na área de limpeza e o Senhor tem preparado algumas coisas para mim. Legal. Que começa, assim, a desenrolar agora. Depois de muito tempo, muitas das vezes a gente acha que demora, mas eu acredito que não é demora, é Deus preparando, É né? o tempo dele, né? É o tempo. Então, é isso. Eu sou de uma cidade daqui de Minas mesmo, Conceição das Pedras. Olá, Conceição das Pedras. Muita gente de Conceição das Pedras vai assistir. E é importante a gente lembrar sempre de onde a gente vem, né? Sim. E assim, às vezes a gente começa uma caminhada torta, mas Deus, ele endireita. E eu, com 18 anos, eu saí de casa, saí dessa cidade que eu estava e conheci o Evangelho. E com isso, Deus, ele veio transformando. A minha história não foi fácil, porque a gente que é cristão sabe que a gente enfrenta várias batalhas, tanto espiritual como material, né? Sim. E com isso Deus, ele veio transformando. Eu tenho 14 irmãos, na verdade são 16, mas são 3 que morreu e agora a gente está com 13. Mas assim, esse processo para mim, que eu passei durante a minha vida toda até hoje, que hoje eu já estou com 41, assim, tudo, eu espero que aqui, nessa nossa conversa, o meu testemunho sirva de exemplo e inspiração para outras pessoas. Que bacana. É um prazer poder receber você aqui. E a gente já fez, lógico, que uma conversa anterior. A gente se conheceu através de um amigo em comum, o Irilon. Isso. E por incrível que pareça, a sua irmã já era conhecida minha, já, né? Com o esposo dela. E é uma coisa interessante para a gente colocar, que a gente vai dividir essa nossa história aqui em alguns pontos, mas eu queria que você começasse falando um pouquinho do seu início, né? Da sua história familiar, muitos irmãos, lá, né? Na fazenda, na roça. Isso. E como que você foi parar em Pouso Alegre, menina? Como que você chegou em Pouso Alegre? Olha, foi um longo caminho, viu? Então, a gente veio de família muito humilde, tanto é que até hoje, meus irmãos lá, eles moram na mesma fazenda até hoje, que é a Fazenda Planalto, é uma fazenda bem conhecida lá. E assim, desde menina, eu sempre tive vontade de sair. Meu intuito nunca era ficar ali. Já estava lá dentro do coração. Já estava, mas eu não sabia, tipo, né? Porque aí você começa a ver as coisas acontecendo. Quando eu estava com 17, eu perdi minha mãe. E a gente ali, muito difícil, né? Meu pai, ele era alcoólatra. Então, a gente nunca teve, assim, uma presença paterna. Mas isso também não foi assim, porque a gente teve um irmão, igual eu te falei. Esse irmão, para mim, é como se ele fosse nosso pai, até hoje. Ele assumiu a posição de pai. Isso, ele assumiu. Mas, assim, nunca deixaram faltar nada pra gente, sabe? E quando o primeiro contato com pessoas evangélicas que a gente teve, na época lá,
90, mais ou menos, 1990, era Testemunhos de Jeová. Sim. E a minha mãe, ela falava pra gente assim, ó, esses caras aí não prestam não. Tipo assim, né, que vieram de... A gente veio de outras religiões e tal, né? Sim. Mas só que assim, sobre o desejo de sair de lá da cidade, eu sempre tive. Só Uhum. que eu sempre fui muito retraída, sempre muito tímida, assim, ao meu ver, né? Porque as Sim. pessoas não achavam isso de mim, não. Sempre falavam assim, nossa, você é muito pra frente e tal. Aí eu perco a minha mãe, no ano de 2001, eu perco ela. E só que antes de tudo isso, algumas coisas na área espiritual já chamava muita atenção da gente. Sim. Porque, assim, a gente mesmo quando criança, tipo 5, 7, 10, 11 anos, a gente sempre ouvia passos dentro de casa, sabe? Coisas Tinha assim. esse lado, Isso, né? tinha esse lado espiritual. Só que a gente não entendia, né? Hoje, nessa caminhada toda que eu tô, eu entendo. Uma coisa que você falou aí me traz algumas coisas à memória aqui. Era muito comum a gente ouvir muitas histórias assim, Sim, né? isso, E principalmente em fazendas. Eu mesmo, eu falo, eu exatamente. morei em sítio, né? Em Isso, cidade pequena e tinha a história de uma pessoa que andava pelo exatamente. sítio, né? Isso. E isso acontecia dentro de casa. E, tipo assim, a gente sentia tanto, se você tiver a oportunidade de conversar com meus irmãos, você falar, ô, conta uma história aí e tal. Eles falam tipo, presença no quarto, que puxava o pé, eu mesmo já senti, sabe assim? Só que eu não sabia, até então, que isso era da área espiritual, porque a Sim. gente não tinha um contato tão direto. Aí, em 2001, a minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos, e eu falei, eu vou sair daqui, eu não quero, porque eu não gostava de lá. Uhum. Eu não sei te dizer assim, mas não era sofrimento, mas assim, porque você assistia televisão, aí você fica deslumbrado com aquelas Sim. coisas, né? Aí eu falava assim, não, eu vou sair, eu vou. Aí, quando eu perco a minha mãe, eu fortaleci isso. Eu tinha 17 e eu sempre falava, mesmo minha mãe estando viva, eu sempre falava, eu vou sair, claro, contra a vontade, né? Uhum. Aí, 2020, 2002, eu saio de lá. Ela faleceu em 2001. Em Isso, 2002, você isso, eu saiu. saí. Aí fui pedir para minha avó, né? Porque a minha mãe, ela teve câncer, sabe? Uhum. Até então, o câncer não era tão falado na época. Na época, passava uma novela que chamava Laços de Família, que teve a menina lá e Sim. tal. E ela, através daquilo lá, onde ela chegou e falou assim: eu acho que eu tô com essa doença ruim, que na época era proibido até de mencionar o O nome, pessoal né? tinha medo de falar, Sim. né? Aí ela pega e fala. E isso depois a gente foi descobrir mesmo, depois de muito tempo, né? Que era mesmo câncer e tal. Uhum. Aí eu pego e saio de lá. Saio de lá e vou para Monte Sião. Aí, Uhum. Monte Sião, fiquei em Monte Sião de 2002 até 2006. Fiquei lá. Em Monte Sião é a cidade das malhas, né? Isso, Você ficou isso, lá, aqui em Minas você mesmo. ficou lá. Fui com amigas, né? Uhum. E fiquei lá, morei lá esse período. Durante esse período de 2004, a gente teve, igual eu te contei, a história da minha irmã, que ela Sim, ficou que possessa, teve que que eu trazer ela. inclusive Você presenciou, você presenciei. viu algumas coisas, né? Uhum. Então, ela começou com um sintoma, aparentemente era depressão, pra gente, levamos no psiquiatra e tal, e lá ele diagnosticou que era, mas só que a gente já estava, assim, tinha alguns amigos evangélicos com a gente, tudo, Uhum. e até mesmo as pessoas que não eram. Muitas das vezes elas falavam, ó, isso daí tá estranho, que ela não Uhum. conseguia dormir, não conseguia comer. Aí, com isso, uma semana depois dos primeiros sintomas, ela vem para Pouso Alegre. Aí chega aqui em Pouso Alegre, ela se manifesta. Sim. Aí ela fica 7 dias e a gente correndo atrás de recursos, foi tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. E fica difícil porque eu falo que
quando você tem algo e tem uma resposta para aquilo, ainda que seja Sim, uma resposta ruim, né? É uma resposta. sim. Agora, o duro é quando o médico chega para você e fala, não, eu não sei também. É isso. Isso vira um problema. Aí ele até perguntou, sabe, na época, falou assim, ela passou por emoções, mexia com droga e tal. Eu falei, não. E a gente também não Sim, entendia que era o lado espiritual, sim. porque eu falo para você assim, ô Martinelli, que tem coisa que acontece que a gente não, se você não tiver a direção de Deus, você não vai saber que é espiritual. Discernir, né? Não. Aí ela veio, ela passou por esse processo aqui, ela ficou, tipo, muito ruim. Aí depois ela conseguiu recuperar e ela ficou morando aqui. E eu volto para Monte Sião. Lá em Monte Sião, nesse período que ela teve, eu vi uma vez que foi, eu cheguei numa sexta e fiquei até no domingo. No domingo, é, essa entidade, vou dizer, vou falar assim, que Sim. estava possuindo ela, começou a pedir coisas, pedia coisas, e eu saio daqui de Pouso Alegre e vou para Monte Sião para conversar com o padre. Um Uhum. padre exorcista que tem lá em Monte Sião, não sei se ele ainda faz Que parte era lá. muito famoso, né? Sim, exatamente. Aí eu entro no confessionário para conversar com ele. Eu piso na porta, ele já olha para mim, ele já fala para mim assim: "Eu sei o que você veio fazer. Mas não faça nada do que foi pedido, porque isso daí vocês vão estar fazendo um pacto", e me explicou assim, Uhum. o que deveria ser feito, e eu ligo para eles e falo com eles, né, que sobre o que ele tinha falado, e nisso eles ficam aqui em Pouso Alegre e eu lá. Só que daí nesse período foi o período pior, né? E eu não participei, não estava, mas eles contam assim que foi coisa assim surreal. Não, imagino. E assim, o interessante é que, tipo, para as pessoas que estavam na rua, estava tudo normal. Mas a gente que estava ali naquela situação, Uhum. a gente, tipo, tinha uma atmosfera pesada, sabe? Uhum. Aí, com isso, eu fico em Monte Sião, eles resolvem que depois foram 7 dias, cravado, começou numa quarta, e numa quarta acabou. Uhum. E a minha irmã tinha tomando todo tipo de medicamento tarja preta, né, para conter, porque até então a gente estava achando que era. Até que Deus começou a mandar pastores, começou a mandar pessoas que mexem na área de libertação. Sim. Aí a gente foi entender. Aí eu fico em Monte Sião, ela volta depois de um mês aqui, ela volta, pega as coisas dela e vem de volta para cá. 2006, eu saio de Monte Sião e vou para o Rio Grande do Sul. E assim, de uma Isso, ponta a outra, né? isso. E isso eu não conhecia o evangelho ainda, né? Uhum. Porque, tipo, eu sabia e como a gente veio de uma criação, a gente achava que o evangelho, tipo, falava pra gente a gente acreditava em Jesus Cristo, mas não era, a gente não vivia o Jesus Cristo. Uhum. Era E aquela coisa de conhecer, de ouvir falar, isso, mas exatamente. não. Aí eu saio de Monte Sião, vou para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Novo Hamburgo. Lá eu começo a trabalhar com uma família, e essa Uhum. família era evangélico, da Sara Nossa Terra, e lá eles começam a me evangelizar. Que legal. E de início eu resisti, porque eu falei assim: não, esse negócio de crente aí não tá com nada, não, É sabe? um Tipo, negócio meio sem graça, né? isso. Eu falava assim: nossa, nada pode, tipo isso, sabe? Uhum. Aí eu pego e vou e fico nisso. Eu começo a frequentar a Sara Nossa Terra. Fiquei com eles até 2008, que foi quando eu vim para Pouso Alegre. Uhum. E ali, Deus ele começou a me mostrar algumas coisas. E eu era muito, tipo assim, eu era muito de beber, sabe? Droga não, mas bebida, assim, eu E bebia muito. uma pergunta minha, até uma curiosidade que às vezes algumas pessoas podem ter também. Você falou que teu pai era, né? É, E aí tem essa coisa do histórico, né? Da sim, família. exatamente. E tanto é que eu tenho, sabe? Hoje em dia eu tenho 2 irmãos meus que são alcoólatras. Eles não aceitam que falam que são alcoólatras, né? Sim. Mas eles são, até hoje, a gente tenta ser libertação, mas você vê assim que não.
Eu falo assim, sabe, ô Martinelli, que a gente tem que querer mudança. Sim. Jesus, ele ajuda a gente, mas a gente tem que querer mudar. Porque se a gente não quiser mudar, a gente não muda. Eu creio nisso do jeitinho que você está falando. Porque ele mostra pra gente o caminho, mas se você não quiser aquilo ali, ele não te obriga a fazer. Aí, então, voltando, aí eu chego lá, eles começam a falar, finalzinho de 2007 para 2008, eu já estou na igreja, indas e vindas, era 3 meses na igreja e 3 meses fora, como se dizia, ia ali, sujava lá fora e voltava, limpava na igreja. A hora que você estava limpinho ali, entre aspas, né? Porque perfeita a gente vai ser só quando Jesus voltar. Sim. Aí voltava, aí me dava aquelas crises de, não vou dizer depressão, não, sabe? Tipo, um vazio. Sim. Aí eu voltava, me preenchia daquilo ali. Depois eu saía de novo. E isso foi de 2006, quando eu conheci a palavra, 2008. 2008 eu venho para Pouso Alegre. Chego aqui em Pouso Alegre crente, daquelas que punha a mão na cabeça para orar e tudo. Sim. E chego aqui e começo a falar do evangelho para meus irmãos. Na verdade, para minhas irmãs, né? Aí, só que é igual eu falo para você, nada melhor do que o exemplo. Porque eu posso chegar e falar 1 milhão, mas se as minhas atitudes não condiz com o que eu falo, não vai valer de nada. E eu chego aqui, a minha irmã mais velha fica doente e eu começo a cuidar dela. Aí ela fez uma cirurgia, tudo. E eu era para eu vir ficar do Natal até o dia 15 de janeiro. Eu pego e tenho que ficar no dia 13. Eu embarcaria dia 13, daqui de Pouso Alegre para Campinas e Campinas para o Rio Grande do Sul. No dia 12, ela vai no médico e o médico fala que ela tem que passar por uma cirurgia urgente. E que ela ia precisar de alguém para cuidar. Quem estava sem trabalhar? Eu, porque eu estava de férias. Sim. Aí eu falei, não, tudo bem, ligo lá pro Sul, converso com meus patrões, eles falam, não, tudo bem, fica o tempo que você precisar, só que eu já, tipo, né? Já sabia que já você ia sabia ficar. que eu não ia voltar, porque antes de eu vir para cá, para Pouso Alegre, em um culto, o pastor da igreja me chamou para orar para mim. Isso foi, eu viria em dezembro e isso foi em novembro. Ele me chamou e ele veio orar para mim e falou para mim, se Deus tem uma grande obra na sua vida e tal, e ele vai te levar em lugares, e eu vejo você indo, mas não vejo você voltando e já tal. Isso. Já. Aí eu pensei, pronto, morri. Eu ia vir embora, né? De ônibus. Aí eu falei assim, pronto, morri. Que eu não vou voltar. E eu não tinha, assim, intuito, desejo nenhum de voltar para Minas, para lugar nenhum, porque eu gostei de lá, entendeu? Se a gente parar para pensar, eu conheço o Rio Grande do Sul, né? Algumas cidades, e assim, quem vai para lá, o desejo é não voltar. Não voltar. Nossa, lá é muito lindo. Nossa, mas aí Deus já tinha falado que você ia e não ia voltar. Não ia voltar. Aí, tipo, eu não entendi, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí eu chego aqui, ela faz essa cirurgia, eu vou adiantando a minha ida, até que chega num ponto que eu falo, aí já fazia praticamente 3 meses. Aí eu falei assim, não vai ter como voltar. Aí liguei lá pro meu patrão, tudo, conversei com ele, ele falou, não, tudo bem, pode ficar, a gente manda a sua carteira. Eu tinha uns amigos meus lá. Aí eles mandaram para mim documento, mas assim, tudo, as coisas minhas. Ficou tudo. Ficou tudo, roupa, tudo que eu tinha conquistado, tipo, ficou lá. Vamos dizer que aqui em Pouso Alegre eu comecei do zero. Aí eu fiquei morando com essa minha irmã, depois eu fui morar com a Edilene, que é a minha irmã também. Ela tinha casado, recém-casado com o Diego. Fui madrinha dela, né? Sim. Cheguei, eu nem sabia que ela estava frequentando também, que eu acredito que foi praticamente no mesmo ano, assim, que 2007, mais ou menos, que ela começou a ir firme, né? Para igreja, tudo. Aí eu pego e venho. Aí, nisso, eu cheguei aqui fortalecida, tudo. Comecei a ir na Sara Nossa Terra daqui, mas não me adaptei. Aí, já comecei de novo. Aí, eu entrei numa fábrica, aí amizades, saí de novo.
Só que igual eu falo assim, ó, quem conhece Jesus uma vez, você não consegue mais ficar, né? Quem já Sim. pisou nos santos do santo, né? Então, eu fiquei nisso. Aí, só que eu não tinha raiz também. Aí fiquei de 2010, 2008 nessa ainda e vindo, ainda e vindo. Só que assim, ó, Deus nunca deixou de usar pessoas para falar comigo. Ele sempre usava pessoas para falar assim que tinha uma grande obra e que eu precisava me consertar. Aí eu ia, voltava para Jesus, sabe assim, quando você vai, você volta para Jesus, depois você larga Jesus, depois você aceita Jesus de novo. Sim. Aí eu fui nessa caminhada. Quando foi 2011, eu conheço meu marido numa festa, né? A festa de Santo Expedito. E nesse período aí eu tava, vamos dizer assim, afastada, né? Quem que se apaixonou primeiro? Ah, meu marido, ele falou que me viu a primeira vez, só que ia casar comigo. Até ficou vermelho lá, ó. Aí ele disse que falou pro meu irmão, a primeira vez, sabe, que ele me viu, ele falou pro meu irmão assim, eu vou casar com a sua irmã. Aí que meu irmão Ué, falou as palavras, pra você ver, as palavras têm poder, hein? Aí ele pegou e falou assim, eu vou casar com a sua irmã. Meu irmão falou, você tá louco? Capaz mesmo que a minha irmã vai querer casar com você, porque os dois eram amigos, sabe? Sim. Aí, nisso, um ano depois, eu começo a namorar com ele. Começo a namorar com ele e... Só que assim, eu também já... No dia que, vamos dizer assim, que eu fiquei, né? Com o meu marido a primeira vez. Foi a primeira e já casamos, né? Eu já não estava mais sentindo desejo de ficar no mundo. Eu falei com Deus, eu me lembro que eu ia nas igrejas, sabe? E eu tinha falado com Deus assim, que eu ia... Tipo assim, Deus, vai ser a última vez que eu vou sair. Eu vou renovar minha aliança, tipo, vou dar mais uma voltinha ali no mundo e depois eu Sim. pego e volto, aí eu fico firme. Aí nisso eu peguei e saí. A gente saiu, fui lá para a cidade dele, a gente foi para uma festa. E nesse caminho que a gente fez, saímos de Lambari e fomos para Conceição do Rio Verde. E nesse dia, por incrível, eu sempre bebia muito nas festas, sabe? Mas não dava escândalo, não. Era assim, bebia e tal. E nesse dia eu não estava com vontade de beber nada. Eles ofereciam e falavam, não, tô de boa, não quero beber nada, não. Aí, saímos e fomos para a festa. No caminho indo, o amigo dele foi mexer no som para arrumar. A gente sentiu que o carro só deu uma balançada, sabe, assim. Aí fomos, voltamos, belezinha. E eu chego de lá, da cidade, aqui para Pouso Alegre. E uma semana, 2 semanas depois disso, aí eu já estava namorando com ele. Aí eu vou numa igreja, na Deus é Amor, e Deus usa o pastor para falar para mim. Ele veio e começou a orar para mim e falou para mim assim que Deus tinha me dado um livramento e que eu sabia o que que era, que o diabo ia ceifar minha vida. E falou para mim assim, eu vou te mostrar como que foi. E você estava num carro. E foi falando. Descreveu a cena para mim, tudo certinho. Aí, na hora que ele falou para mim, eu pude ver. A mão do anjo enfiou. Uma mão. Assim, ela meio que veio e enfiou por baixo do pneu do carro. Então, a gente tinha sentido esse balanço. Mais para baixo era uma ribanceira. Aí, eu peguei, reconciliei tudo. Meu marido não crente. E eu falo assim que hoje, graças a Deus, para honra e glória, ele é. Eu falo assim, às vezes tá mais crente do que eu. Aí a gente começa a namorar, tudo. Depois de 4 meses, ele vem morar aqui para Pouso Alegre. A gente sem nada. Ele simplesmente me liga e fala para mim assim, isso em 2012. Ele liga para mim e fala para mim assim, amor, eu vou embora para Pouso Alegre. Aí eu peguei e falei assim, como assim? Eu morava com uma amiga minha, sabe? Aí eu peguei e falei assim, como assim? Aí ele falou, não, eu vou embora, eu decidi, eu vou embora e tal. E nesse período de agosto, que ele veio em outubro, nesse período de agosto até outubro, eu fiquei com uma dor de ouvido e eu fiquei uma semana na casa dele.
Uhum. Antes dele vir, uma semana, eu fiquei uma semana, na semana da frente ele veio morar comigo. Eu perdi 80% da minha audição. Nossa. Eu ouvi, tipo, de um ouvido assim, eu não ouvia nada, praticamente nada. E eu não entendia o porquê. Mas hoje, para mim, faz todo sentido. Porque se você não tem audição, como que você vai fazer alguma coisa? Porque para você cantar, para você fazer qualquer coisa, você precisa ouvir. E hoje eu tenho dificuldade ainda, mas assim, Deus, ele tem capacitado, sabe? E ele chega aqui do mesmo jeito quando eu vim do Sul. Aí ele chega, Deus faz. Só que assim, o tempo, nesse período, eu já tinha parado de beber, eu tinha decidido e determinado que eu voltaria para Jesus e nada me tiraria. Uhum. Então, quando ele falou que vinha, lá, a família dele é católica, tudo, eu falei para ele assim, ó, eu sou assim, assim, assim. Aí, tipo, uma coisa não justificava a outra, né? Porque, como assim? Você estava no mundo, aí você me conheceu, agora você vai me trazer? Uhum. Aí, eu falei para ele assim, ó, só que eu vou na igreja, e ele não gostava. Ele não gostava, tipo, a gente brigava várias vezes. Mas a gente tem muita dificuldade, assim, no início. Sim. É igual você falou, parece que é um mundo meio sem graça, Sim. É um mundo meio alheio, né? Meio avesso. Exato. E para quem não tem religião nenhuma, já é complicado. Imagina para quem já tem. Exato. Já acredita de uma forma, e aí se levar ali para a igreja evangélica, Isso. é um negócio meio louco, né? Nossa, eu vou te falar, foi. Aí, na época, eu estava aqui, morando aqui na Vicente Simões, ali com a minha irmã ainda, né, na época, que, tipo, de 2008, aí eu fiquei, né, naquela, mora com o irmão, vai com o outro. Tipo assim, eu não tinha raiz, vamos ser bem sinceros, assim. Eu não tinha, porque primeiro que eu não queria casar. Sim. Segundo que, tipo assim, família, para mim, eu falava assim, não quero não. Que eu vi meu pai bêbado. Sim. Então, tipo, eu não quero ter uma família. Você tinha uma mentalidade assim, eu não quero nada daquilo que eu vi lá na minha casa. Exatamente. Tanto é que eu não gostava de ir para casa do meu pai. Tipo, eu saí, quando eu saí, eu ficava, tipo, 2 anos sem ver meus irmãos. Tipo, era muito assim. Desapegada Isso, mesmo, desapegada. Né? Tipo, eu tô indo pro meu canto, vocês ficam no seu e beleza. Hoje em dia, não. Hoje eu sinto até saudade de lá. Aí, nisso, ele vem morar comigo e ele ainda bebendo, tudo, né? Aí, quando é dezembro de 2012, ele bebeu muito na noite de Natal. Aí, a gente foi dormir, depois, no outro dia, aí eu deitei para dormir e orei, falei assim, Deus, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero um marido bêbado ou alguém que não me acompanhe e tal. E falei assim, eu vou determinar. E acordamos no outro dia, eu falei para ele, assim, olha, ô Diego, o negócio é o seguinte, eu não tô bebendo mais, sei que já fiz muita coisa errada, sim, mas eu não quero mudar minha vida. Ou você para de beber, não põe mais bebida na boca, ou então você não dá certo, você pega suas coisas daqui e já volta lá para casa do seu pai mesmo, que é tipo, é só, como se diz, é só a serra que divide, sabe? Aí ele fala para mim assim, não, eu vou parar. Aí ele parou. Aí depois disso, ele para de beber e Deus já começa a trabalhar no meu coração para o casamento. Sim, que era uma coisa que você não acreditava. Que eu não queria de jeito nenhum. E minha sogra também, sabe? Quando eu comecei a namorar com ele, ela sempre perguntava para mim assim, e aí, vocês vão casar? Vocês têm que casar, porque esse negócio de morar junto não dá certo, não. Aí eu falava assim, ai meu Deus do céu, ela vai começar, tipo isso. Aí a gente conversa e marcamos o casamento para fevereiro de 2013. Aí casamos em fevereiro de 2013 no civil, e nisso, só que assim, ó, a gente não tinha raiz em igreja nenhuma, a gente era visitante, a gente ia para e ele ia comigo, só que ele não gostava de ir. Aí quando foi 2013, a gente foi, nós mudamos daqui, mudamos lá para Saúde, bairro Saúde. E ele foi comigo na igreja. Aí Deus falou comigo assim, você não vai mais chamar, porque tem
lugar que até aqui você insistiu, mas agora sou eu que vou tratar com ele. Aí eu peguei e falei assim, então tá, né? Aí parei de chamar. Eu comecei a ir para a igreja, não chamava ele não. Aí certo dia ele pegou e falou para mim assim, eu vou com você na igreja. Ai, Martinelli, chegou lá na igreja, o pastor começou a ministrar, ler a palavra, falar e começou a falar as coisas. Aí saiu da igreja uma beia de bravo. Você vai na igreja para falar da minha vida pro pastor? Ele estava crente que você tinha falado eu dele. tinha falado, e eu não conversava, porque tipo assim, ó, acabava o culto, eu já ia tá sair e ir embora, eu não tinha, tipo, comunhão, né, com ninguém. Ah, por que você fica falando da minha vida pro pastor? Que não sei o que. Eu falei, Diego, eu não falei nada. Aí ficou bravo comigo. Aí, com isso, com o passar do tempo, ele foi entendendo. Aí veio, quando foi em julho de 2013, aí a gente estava assim, a gente ia numa igreja, ia na outra, mas aí nisso Deus já estava trabalhando nele também. Sim. E eu com ele, assim, no começo, todo começo de relacionamento é meio conturbado, né? Mas, assim, Deus não desamparou a gente em nada. Deus não desamparou, tipo, até desde sair. Eu com ele casou, você sabe o que nós tinha? Eu tinha um guarda-roupa e um colchão de solteiro, de casal. E um jogo de panela que eu tinha. A gente casou com isso. Aí... E ele tinha o quê? Ele tinha uma mochilinha e a coisa nas costas. Juntaram a panela, o colchão, guarda-roupa e a mochila. Isso, aí eu peguei e falei, nossa, mas eu falo pra você assim, olha, Deus é muito bom na vida da gente. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava e ele chegou aqui, ele chegou sem trabalho, sem nada, ele foi conseguir trabalho um mês depois. Pra gente comer, a minha patroa, que é uma que eu trabalho para a mãe dela hoje, ela falava para mim assim, Cirleia, eu vou dar uma marmita para você levar. Aí eu levava, porque a gente não tinha fogão, porque assim, Martinelli, eu não quis compartilhar com ninguém. Sim. Eu falei assim, não, se eu falar para alguma pessoa que ele vai vir morar comigo, tipo, primeiro para mim foi um susto. Aí eu falei assim, aí as pessoas vão começar a falar assim, não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. E tem muita gente para falar que não vai dar certo, Sim. Tem um monte. Aí eu peguei e falei assim, eu preferi não falar, então foram poucas pessoas, assim, tipo a Edilene, me deu 2 pratos. Um para cada um e tinha que lavar depois, né, Diego? 2 pratos, tipo assim, tipo de coisa. Aí depois de, eu acho que 15 ou 20 dias que ele já estava aqui, aí o quê? No final de semana, aí eu recebi, porque aí, tipo, não era só a questão de comida, né? Sim. Tinha aluguel, tinha água, tinha luz. Outras contas, né? Exatamente. E só eu que estava trabalhando na época que eu tinha começado a fazer faxina, acho que era R$50 a faxina. Então, tipo... eu já tinha que trabalhar focado naquilo ali para pagar o aluguel, para pagar as coisas. Final de semana eu ia para casa da minha irmã lá na Cidade Jardim, aí a gente comia, mas ninguém sabia até então. Sim. Aí, depois teve um dia que a minha irmã mais velha chegou e falou assim, o Diego tá morando com você. Aí eu falei que tava. Falei assim, tá, nós alugamos uma casa e tudo. Mas e as coisas? Aí, tipo assim, aí começou, eu tenho um fogão lá que eu não uso, eu tenho uma coisa... Então, tipo assim, aí a gente foi juntando. Hoje, graças a Deus, a gente mora no que é nosso, a gente conseguiu, né, assim, realizar, né? E assim. tem muito valor, né? Porque, assim, só vocês dois sabem o quanto foi, Exato. né? Exatamente. Tipo assim, aí às vezes eu saía para ir para as vigílias, sabe? Assim, ficava lá, saía de tipo 8 da noite, voltava 7 da manhã. Ele não queria ir comigo, não. Ele não ia. Aí, quando eu perdi o meu irmão, que eu te contei, né? Sim. Que ele suicidou, tudo. Aí, aquilo ali, para mim, tirou meu chão. Sim. Aí, tipo, eu questionava muito a Deus, aí eu desanimei mesmo da igreja. Mas eu não deixei de ir, sabe? Porque, assim, muitas das coisas, a gente quer culpar Deus. Mas não e a gente não entende o propósito dele. A gente tem essa mania humana de querer culpar Deus por tudo que dá errado, né? Exatamente. Até nisso eu aprendi, sabe, assim, nesse meu processo, que a gente tem que dar graças, ter gratidão até pelas coisas ruins que acontecem.
Aí eu perco meu irmão, ele suicidou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque ele tinha conversado comigo dia antes, fazia 15 dias que eu tinha visto ele, e ele chegou para mim, conversou, perguntou para mim: e se eu for suicidar, se eu for matar, se eu quiser tirar minha vida, como é que eu faço? E eu fui e descrevi a cena para ele. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha suicidado exatamente da maneira que ele tinha falado comigo, aquilo para mim ali foi assim. Destruiu por dentro. Aham. Porque eu falava assim, meu Deus, por que que eu não conversei? Por que que eu não falei com ele? Aí nisso, eu fiquei, acho que uma semana, eu não consegui comer. E aquele negócio, ele estava indo na igreja com a gente, eu acho que uma semana antes ele tinha ido, Deus tinha usado a irmã para falar para ele. Hoje eu entendo que a noiva que Deus falou com ele naquele culto, não seria uma noiva física, talvez uma noiva espiritual, né? Sim. Vamos dizer assim. Aí eu peguei e desanimei. Mas mesmo assim, conversei com um pastor, aí foi um pastor lá, na época eu estava na quadrangular, e ele conversou, e ele falou assim, mas não pensa assim não, irmã, porque às vezes, antes da corda serrar o pescoço dele e tal, pode ser que ele tenha arrependido ali, porque a gente não sabe o que acontece depois dali, porque é uma coisa... E eu falo para você hoje, assim, que ele tinha depressão silenciosa. Sim. E aí passou esse processo, tudo do luto, tudo, e... Você vê, eu ainda, nessa época, eu ainda fumava ainda. Eu não era viciada, porque, tipo assim, quem fuma não consegue ficar sem de jeito nenhum. E eu não, tipo, eu fumava à noite, ou às vezes quando eu saía, assim, mesmo indo na igreja, mesmo fazendo, assim, não tava à frente de nada, mas eu frequentava. E nisso Deus começou a colocar o desejo. Um dia eu deitei, né, para fumar na minha casa. E eu acendi o cigarro, pus o cigarro na boca, me veio a imagem dele, do meu irmão. E eu peguei e falei assim, não, nunca mais eu ponho isso aqui na boca. E desde então, eu peguei nojo. Tipo, até o cheiro, assim, me faz mal. Aí, nisso, começou... Aí a gente voltamos de novo ir para as igrejas e tal. E eu com o Diego procurando casa para comprar e nada. E aquela coisa difícil. Eu falei, nossa... Aí cheguei, revoltei, falei, quer saber? Não quero saber de casa mais não. O dia que a moça da corretora ligou para mim, para falar para mim que, tipo assim, que tinha, né, achado meu número, eu falei para você, olha aqui, moça, deixa eu falar pro seu negócio. Já tava, né? Eu falei assim, não quero saber de nada, não vou fazer compra nenhuma, não vou comprar nada. Aí eu pego e saio em 2014, eu saio desse período de luto, né, na verdade, e Deus coloca o desejo no meu coração, usou pessoas para falar para mim, assim, que o casamento meu ia ser do jeito que eu queria, que eu podia começar. Eu falei, Deus, mas eu não quero casar na igreja, não, já casei em civil, tipo isso, sabe? Aí Deus preparou mesmo assim, tudinho. Aí eu casei em março de 2014 na igreja. Aí parece assim, eu casei na igreja, parece que a minha vida deslanchou. Existe um princípio para isso. Sim. Né? Que precisava acertar ali a vida de vocês. Vocês já tinham a permissão dos homens. Sim. Né, no civil. Eu entendi mas dessa Deus maneira. ia abençoar a vida de vocês por completo quando ele tivesse a bênção dele também. Exatamente. Né? Aí eu falo assim, que eu acho interessante que mesmo a gente na vida errada que a gente estava, Deus ele nunca desamparou, sabe? E hoje eu vejo assim, só que para a gente fazer o que Deus tem para a vida da gente, ele coloca a gente em alguns processos para tipo assim, que é só ele que consegue resolver. Sim. Aí casamos, em 2016 compramos um apartamento, belezinha, em 2018 compramos o carro. Aí chega 2019, meu pai fica doente. Aí meu pai já estava doente, meu pai já tinha tido câncer, já tinha tido infarto, já tinha tido derrame. E meu pai pega uma pneumonia, 2019. Aí ele pega uma pneumonia, fica internado e Deus começa
me usar tipo assim, para amenizar a minha família. Porque Deus já tinha me falado que ele ia levar meu pai. Só que para meus irmãos, para as pessoas, assim, o Martinelli, a gente nunca teve muita proximidade com meu pai, só que a gente nunca deixou de honrar ele. Sim. Sabe? Às vezes o pessoal fala assim, mas vocês deixaram o seu pai abandonado. Não, a gente não deixou ele abandonado, ele tinha quem cuidava, que tinha quem ficava ali, pagava para olhar, sabe? Então, ele fica doente e fica internado, depois sai do hospital. Eu aqui em Pouso Alegre, aí foi decidir quem que ia ficar com ele e tal, resolvemos pagar uma cuidadora, a menina ficou cuidando dele, porque ele era aposentado, então ele mesmo, você sabe que cidade pequena, o custo para cuidadora, essas coisas é bem mais barato, né? Aí pagamos essa cuidadora, ela ficou cuidando dele. Quando vai chegando pro período final assim, de Deus tirar ele, Deus começa a me mostrar algumas coisas. E eu pego e falo assim, Deus, o que é isso? É o espírito de morte visitando meu pai. A minha irmã, o pai tá muito agitado, que isso, que aquilo. E Deus falava comigo assim, vai orar agora. E eu ia para onde eu estivesse. Eu tinha que deixar o que eu estava fazendo, muitas vezes no trabalho, eu tinha que deixar o que eu estava fazendo e ir ali socorrer. Aí eu ia, ajoelhava, orava, pedia, né? Só que eu não sabia ainda que Deus ainda ia me usar ali por uma coisa que tinha acontecido lá atrás, talvez, né? Aí eu peguei e falei assim, Deus, mas como assim? Aí as minhas irmãs não entendiam, né? Esse fato, eu tô lembrando da nossa conversa aqui, e eu quero até destacar esse fato, porque assim, as pessoas às vezes não entendem a importância disso, né? Sim. E eu lembro quando você esteve conversando comigo, e quando você falou disso, eu falei, a vida de muita gente hoje precisa ouvir. Por isso que eu abri esse parênteses aqui. Sim. Muita gente precisa ouvir o que você vai falar agora. Exatamente. Né? Continua agora, eu só queria dar esse destaque. Então, aí eu não sabia que Deus ia me usar dessa forma tão profunda, né? Porque eu, há um tempo atrás, na minha adolescência, eu devia ter o quê? Uns 15 anos, eu briguei com meu pai. Eu briguei com meu pai, só que assim, a partir do momento que eu conhecia Jesus, eu tirei aquela mágoa do meu coração. Tanto é que, tipo assim, os outros falavam para mim, a minha mágoa com ele era tão grande, que as pessoas falavam para mim que ele era meu pai, eu falava assim, não, ele não é meu pai. Eu não tenho pai. Tipo isso. Eu era revoltadíssima. Só que quando eu conheço o evangelho, isso daí é quebrado. Sim. Isso foi quebrado. Só que ele não. Aí quando eu chego, que ele chega ali para os momentos finais da vida dele, eu comecei a não entender. Eu falava assim, eu marcava para ir ver ele, e meu pai tinha aceitado Jesus 1 milhão de vezes. Cada vez que ele ficava doente, a gente ia, pai, aceita Jesus, tal. Ele aceita, tudo assim. Depois ele continuava. Aí, quando acontece isso, de Deus começar a me usar dessa forma para falar comigo, eu comecei a não entender. Eu falei assim, Deus, como assim? Aí eu preparava para ir para a cidade, alguma coisa dava errado. Sorte, Martinelli, que eu tenho uma coisa comigo. Quando Deus tem algo para eu fazer, Deus, ele tira o meu sono. Sim. Ele tira o meu sono, ele não deixa eu ficar em paz. Aí, certa manhã de domingo, a gente tinha combinado de ir num sábado, e não deu certo. Aí eu peguei e falei pro Diego assim, amor, tá nas mãos de Deus. Mas eu não imaginei que Deus ia me usar dessa maneira. Aí, falei, deixa na mão de Deus e tá. Passou uma semana, e esse processo dele, eu acho que levou mais ou menos uns 15 dias, sabe? Dele ver coisa dentro do quarto, porque a minha irmã falava assim, que entrava e ele estava apavorado, sabe? Ele estava, assim, completamente desorientado. Ela falava assim, que a feição dele era de medo. Parece que ele estava enxergando o mundo espiritual, e com isso ele não conseguia mais falar. Ele não falava. Aí, certa manhã, eu acordei, falei pro meu marido assim, amor, nós vamos ter que ir lá em Conceição das Pedras. Mas que jeito, nós não arrumou ninguém. Falei assim, não sei, nós vamos ter que ir,
porque Deus está falando comigo que ele vai levar o pai. Não sei que dia, mas eu preciso estar lá. E a gente foi para lá, chegamos lá na cidade, lá em Pedralva, a polícia pegou a gente, tudo. Conseguimos chegar na cidade, porque o meu marido tinha carteira, né? Aí conseguimos chegar na cidade, tudo. Hoje tem carteira, né, Diego? Continua. Vamos resolver isso. Aí chegamos lá, a irmã foi um pastor da Deus e Amor e a esposa dele com a gente. Chegou lá, eles entraram pro quarto, eu entrei, ele lá dentro, nossa, mas ele ficou, sim, tipo, quem viu ele com saúde e depois vê ele, eu cheguei lá, eu não reconheci, tava bem magrinho, sabe, bem franzino mesmo. Aí eles entraram pro quarto, começaram a cantar hino da harpa e orar. E depois ela pegou e me chamou. Ela me chamou e falou para mim assim, ô Cirleia, vem aqui. Aí eu peguei e entrei no quarto. Aí ela pegou e falou para mim assim, segura na mão do seu pai. Aí eu já pensei assim, ai meu Deus do céu. Aí eu pensei, meu Deus, mas como assim? Aí eu já me questionei sobre, falei assim, mas eu não tenho mágoa dele, não tenho nada contra ele. Na verdade, você já tinha liberado isso. Sim, Já. exatamente. Aí ela pegou e falou para mim assim, segura aqui na mão dele. Aí eu peguei, segurei na mão dele. Ela cantou mais um hino da harpa lá para ele. E você via, assim, nele, que o semblante dele estava pesado, sabe? E aí ela perguntou para ele assim, seu Abílio, o senhor quer ver o senhor quer que alguém dos seus filhos venha ver o senhor? E ele falava que não, sabe? Ele não conseguia falar, mas ele, tipo, mexia, assim. Aí falava que não. Aí ela pegou e falou, continuou lá, fizemos mais uma oração. E eu saí do quarto. Aí ela pegou e ficou lá de novo, aí orou para ele de novo. E depois ela me chama de novo. Aí ela me chamou e falou para mim assim, Cirleia, vem aqui. Aí eu peguei e fui. Aí ela pegou e falou para mim assim, segura aqui na mão dele, põe a mão no coração dele e fala para ele assim, pai, se eu fiz alguma coisa pro senhor, o senhor me perdoa? Aí eu peguei e falei assim, eu? Tipo, né? Como assim? Mas eu não... Aí eu falei para ela assim, mas irmã, mas eu não fiz nada, eu não tenho culpa, eu não tenho raiva dele, eu não tenho nada. Aí ela pegou e falou para mim assim, mas às vezes você não tem. Só que Deus me mostra o seu pai muito orgulhoso. Que ele guardou alguma coisa lá de trás. Exatamente. Falou assim, talvez não é você a questão, talvez seja ele. Aí eu peguei e falei assim para ela assim, então tá, né? Aí eu peguei e perguntei, falei para ela assim, ô pai, segurando com uma mão na mão dele e uma no coração dele. Aí eu falei assim, ô pai, se eu fiz alguma coisa pro senhor, o senhor me perdoa? Aí ele pegou e fez assim com a cabeça. Aí ele fez assim com a cabeça e soltou a minha mão. Aí ele soltou a minha mão. Aí eu peguei e saí do quarto. Pensei assim, nossa, mas como assim? Aí, menino, foi automático. Parece que ele estava esperando por aquilo ali. Esperando só aquilo ali. Era só aquilo ali. Aí a gente veio embora. Chegamos aqui em Pouso Alegre. Liguei para saber, né? Aí minha irmã, nossa, ele tá uma beleza, ele levantou, tá na cadeira, porque tava só deitada, tá na cadeira de roda. Só que Deus já falou comigo assim, ó, não anima, porque ele e todo mundo ficou animado. Falou, nossa, que para quem já teve estudo de doença e agora vai sarar, né? Porque foi só o fêmur que ele quebrou. Aí Deus falava comigo assim, ó, não vai, porque eu vou tirar. Aí, quando foi na terça-feira, aí a minha irmã falou que ele comeu tudo. Aí, quando foi na terça-feira de manhã, por volta de umas 9 horas, eu fui no domingo. Quando foi na terça-feira de manhã, eles ligaram. A minha irmã ligou e falou para mim assim, o pai acabou de morrer. Mas diz que ele morreu da forma mais linda. Que ela foi de manhã, por volta de 6, deu um café para ele, e depois ela levou bolacha e falou para ele que ia dar banho nele umas 7 e pouco da manhã, ia dar banho nele. Aí que ela chegou para dar banho, ele estava dormindo 7 horas. Aí ela falou assim que ela já achou estranho, porque ela ia pegar nele, todo lugar que ela punha a mão assim, ele falava que estava doendo muito. Aí ela falou, pai, então dorme mais um pouquinho que
depois eu dou banho, esperar esquentar um pouquinho, porque foi em agosto, né, que ele É morreu. um período friozinho, né? Aí lá é muito frio, sabe? Uhum. Aí diz que ela saiu, foi para a sala, depois de mais ou menos uns 40 minutos ela voltou. Aí diz que ela voltou, diz que praticamente ela falou que ela chegou e tinha dado o último suspiro. Aí que ela olhou assim, mas você tem que ver, ele ficou Sereno, né? sereno. Tipo, não. Eu digo assim para você, assim, que a falta de perdão, muitas das vezes, porque igual eu falo, Martinelli, às vezes quem fala não sabe o tanto que ofende quem ouve, Sim. né? Então, às vezes, como se diz, se a semente ali do perdão, se ela não for, se ela for, tipo, continuar ali dentro, a pessoa só vai definhando. E a Bíblia orienta muito a respeito disso, né? Às vezes a gente fala, e pra gente não tem aquele peso, não machuca daquela forma, mas para quem tá ouvindo, Exato. dependendo de como ele já tá enquanto ouve, né? Exatamente. E ele estava aguardando só por isso, né? Exatamente. Só isso para ele melhorar e descansar. E eu entendo que, tipo assim, sabe? Aí eu até falei depois para a missionária, falei para ela assim, irmã, mas eu não tinha mágoa dele. Aí ela pegou e falou assim, Cileia, Deus mostrou seu pai com um coração tão difícil de perdoar, e tipo assim, ó, ele não ia conseguir chegar e pedir. Então tem pessoas que é desse jeito, que ela não consegue pedir. Ela até sabe que Ela até sabe que tem algum sentimento ali dentro, mas elas não conseguem. Aí tá, passou tudo, veio esse processo. Como eu tive muita batalha espiritual nesse processo do meu pai, quando foi em novembro, eu falei assim, eu estava muito cansada espiritualmente. Aí, mas só que daí também depois que eu vim entender que eu já estava também num processo de, vamos dizer, pré-depressão, né, ansiedade. Aí eu pego e falo assim, vou deixar um pouquinho a igreja de lado, tipo assim, né? Vou tirar Deus do centro um pouco, vou tentar outras coisas. E fui. Tipo, descansei, sabe? Falei assim, não vou ficar mais focada nisso, não. Aí comecei e, tipo, sair de novo de casa, sabe? Porque antes era igreja, casa, casa, igreja. Aí comecei, mas assim, eu falo para você assim, que isso Deus me mostrou. Eu chego em casa e vou para a beira da piscina, que lá no condomínio tem piscina, e uma amiga minha fala para mim assim, vamos beber um pouquinho de vinho? Aí, tipo, para quem não bebia, porque 2012 ali foi a última vez que eu bebi bebida alcoólica. Sim. Nada contra quem bebe, tipo, cada um sabe de si, né? E eu fui e bebi aquele pouquinho. Foi bem pouco mesmo, tipo, não deu nem isso aqui, tipo isso, assim. E eu bebi, depois daquilo ali, voltei de novo. Aí afastei de igreja, minha vida já era só festa, ia para as festas, balada, coisa que durante esse meu casamento de 2012 até 2019, eu com meu marido, a gente nunca tinha saído, assim, para festas. Começamos a sair, sabe? Aí bebia, passei Réveillon aqui na Tuane Toledo ali. Na avenida. O meu marido com a caixona de cerveja. Só que igual eu falo para você assim, enquanto você está vivendo ali, tá gostoso. O vazio vem depois. Sim, exatamente. Só que eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa. Só que eu falava assim, eu não vou voltar. Vamos dizer que eu travei uma queda de braço com Deus. Eu falei assim, eu não vou. E eu me lembro que uma vez eu cheguei até a falar mesmo, sabe? Falei assim, eu não vou voltar. Porque por mais assim que eu estava sentindo esse vazio, eu falava assim, eu acho que eu consigo sem. Só que a gente, que é uma coisa que eu falo sempre, escolhido não tem escolha. Exato. Então, ou você aceita o que Deus vai fazer com você e deixa ele no controle, ou então você vai bater cabeça o resto da sua vida. E nisso eu pego e saio. Vem pandemia, aí fiquei, né, novembro, já passei de novembro até o ano seguinte, 2020.
Aí eu já comecei a sentir um pouco aquele... Até então tava gostoso, sabe? Não vou falar Uhum. pra você assim que tava ruim. Muitas amizades. Uhum. Porque você sabe que a gente que é cristão, a gente muitas vezes é muito excluído, porque a gente é Uhum. taxado como os chatos, né? Uhum. Aí eu chego 2020, veio a pandemia, e ali eu já estava, assim, com ansiedade, mas eu não sabia o que que era. Só que eu não sabia que ela ainda ia piorar mais. É porque daí Porque, a pandemia fecha todo mundo e deixa todo mundo exa mais ansioso, né? exatamente. Aí, o que que eu faço? Chega mês de... Acho que fechou foi em março, né? Março de 2020. Março de 2020. Aí eu chego para os meus patrão, que já fazia, eles já faz tempo que eu trabalho com eles, aí eles falaram assim, Cirlete, que eu trabalho mais para pessoas mais idosas, sabe? Uhum. Aí alguns pediu para eu continuar e outros não. Então, resumindo, eu fiquei com 2 faxinas. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, e o Diego, graças a Deus, já estava trabalhando também, já nossa vida já estava guinada. Eu peguei e falei assim, Diego, vamos para roça, para casa do meu pai. Uhum. Aí o Diego falou, você que sabe, se quiser ir, mas só que daí eu fui nesse mesmo período aí, eu ainda estava toda errada, sabe? Uhum. Ô, Martinelli, para te ser bem sincero, eu falei assim, eu não quero mais saber de Deus. Foi assim um chute no balde que depois eu tive que catar o balde, né? Um balde de água. Isso, exatamente, e paguei o preço. Aí fui, aí lá também, aonde eu fiquei, e Deus, ele vem encaminhando as coisas tudo certinho, porque olha para você ver, fecha em março, quando é em maio eu faço aniversário, vou visitar a minha irmã, de Uhum. Natércia. A minha irmã vai fazer um passeio na Pedra Branca, quebra o pé. Eu estou apenas com 2 faxinas aqui. Uhum. Nesse período que eu fiquei lá com ela, mesmo eu estando errado, porque igual eu falo assim para você, ó, tipo, o que Deus põe dentro da gente, a gente não esquece, a gente só é rebelde. Sim. Então, mesmo eu estando ali, toda errada, eu falava às vezes de Deus, sabe? Só que Uhum. eu comecei a me envergonhar por eu estar numa atitude e falando Falando sem viver, né? exatamente. Aí, ela quebra o pé, e eu tô pra lá. Aí ela pega e fala pra mim assim: ah, tem como, você não vem pra você ficar olhando, cuidando de mim? Que ela ia ter que pôr pino no pé e tal. Sim. Aí eu peguei e falei, eu já tava mesmo só com 2 faxinas aqui, e vamos dizer assim que eu estava até esgotada até do trabalho, sabe? Uhum. Porque eu não tava mais, eu não sei te dizer, era alguma coisa assim que na minha mente estava muito bagunçada. Aí vou para Natércia, começo a ficar lá em Natércia. Aí ficamos de maio, eu fiquei lá maio, junho, julho. Julho, o Diego foi para lá. Ficamos agosto, setembro, outubro. Quando foi em outubro, ela já tinha feito todo o procedimento. Eu não queria voltar para Pouso Alegre, mas eu também não sabia para onde que eu queria ir. Tipo assim, parece que todo lugar que eu ia estava ruim. Todas Uhum. as pessoas que eu convivia estava ruim. Aí eu fui numa festa dessas festas juninas, Uhum. na casa do meu cunhado. Na verdade, nem foi uma festa, não. Foi uma janta que ele deu lá. Aí chegou lá, eu bebi um pouquinho de pinga. Aí, tipo, eu bebia, tipo, cerveja, essas outras coisas, mas pinga não. E nesse dia eu bebi um pouquinho de pinga. E nesse dia eu falo para você assim, ó, que Deus, ele falou tremendamente comigo. Que eu fui embora e o efeito de um pouquinho que eu tinha tomado, assim, geralmente isso a primeira vez que o Diego saiu, nós dois juntos, para você ter uma ideia, a gente bebeu a noite inteirinha e eu não senti nada de tontura. Mas só que daí depois vem vindo, né? Sim. Aí tem gente que fala, mas é que o corpo, não fala, não, não é o corpo, não, é Deus que tipo, te dá corda para depois ele te puxar, né? Aí eu peguei e lá passando mal, muito mal, minha irmã fazia sopa, nada parava no meu estômago. E eu fiquei lá, assim, no vaso,
E eu olhei e falei assim, Deus, por que que eu tô assim? Aí me veio um turbilhão de coisas na minha mente, sabe? Assim, Deus me mostrando as coisas boas que Ele já tinha feito para mim. E eu falava assim, meu E que a gente Deus, faz questão de esquecer, né? De ignorar. exato. Aí eu falei para ele assim, mas onde foi que eu errei? Aí ele falou para mim, me veio na minha mente certinho. Não pareceu a imagem toda, mas veio assim, veio uma taça e um pouquinho. E Deus falou comigo assim no meu coração, foi aqui que você caiu. Porque ninguém cai nas Que é coisas aquela grandes. tacinha de vinho lá atrás. Exatamente. E ele falou para mim assim: ninguém tropeça em pedra grande. Geralmente Vai é tropeçar em coisa coisas pequena. pequenas, coisas que você acha, não tem nada a ver, Uhum. não vai dar nada. Aí nisso. Eu gosto de fazer essa comparação, Shirley. Eu falo assim, se você estiver de carro na rodovia, tiver uma pedra grandona no meio do asfalto, você vai desviar dela. Sim. Agora, se tiver um monte de pedrinha pequenininha, é perigoso você sair com o carro. Exato. Né? Deslizar com o carro, porque são as pedrinhas pequenininhas. Aí Deus me mostrou isso. Aí eu falei assim, Deus, mas e agora? O que eu faço? E só que eu não tinha vontade de orar mais, eu não tinha vontade de ir para a igreja. Até tentei lá ir na Tércia ir em algumas, só que tipo parece assim que as coisas estavam tudo fechado na parte espiritual. Sim. E hoje eu entendo que era o tratar de Deus comigo. Sim. Porque as igrejas geralmente que tinha lá, para você ter uma ideia, Martinelli, foi tão sério que louvor, eu ouvia louvor. E eu tinha apagado todos os louvores da minha playlist do celular. Sim. Eu deletei tudo e coloquei tudo música do mundo. E quando chegou em novembro, a gente falei assim, eu não quero voltar para Pouso Alegre. Aí os meus irmãos iam plantar tomate. Aí o Diego falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vinha uma vez por mês, eu vinha aqui em Pouso Alegre para pagar condomínio, conta. Aí o Diego pegou e falou para mim assim, vamos fazer o seguinte então, vamos lá para casa do seu irmão. Aquela casa lá onde eu fui criada, onde Sim. eu passei várias situações tal, que eu odiava. Que eu falava assim, nunca mais. Porque quando eu saí de lá, eu falei assim, nunca mais eu volto para esse lugar, para morar aqui nesse lugar. E eu fiquei praticamente 6, 7 meses lá depois. Acho que precisava voltar lá para consertar algumas coisas. Exatamente. Né? Aí eu peguei e fui, aí a gente voltou. Aí, só que assim, aí as bebedeiras, as coisas assim, já não tava mais eu não tava vendo sentido em mais nada para mim. E eu tinha desejo de suicídio, eu pensava em morte, Só que assim, tudo só eu e Deus sabia. Ele não sabia, meu marido não sabia, as pessoas... Mas geralmente, e é por isso que sempre tem aquela semana, principalmente setembro amarelo, eles tratam muito disso, porque a depressão silenciosa, o suicídio, geralmente são pessoas muito felizes. Sim. Tem até um vídeo que eu gosto de ver, que mostra assim, as pessoas antes do suicídio estão sorrindo, estão brincando, estão... Né? Então é um negócio muito dentro da pessoa só, ninguém em volta. E às vezes as pessoas em volta ficam se culpando. Exato. Por que eu não vi? Por que eu não... Sim, não tem. Dificilmente vai perceber. E eu falo para vocês, se não é Deus, a gente não sai. Exatamente. A gente não sai. Aí, beleza, aí fui para lá, dezembro, começou janeiro, né? Aí os meninos eles saíam para trabalhar, e eu não estava trabalhando, eu ficava só por conta da casa. E ali eu vou falar para você, eu recebia setas malignas de todo tipo que você imaginar, porque lá tem cachoeira, lá tem árvores, lá tem, roça, então, assim, era bombardeio de pensamentos, meio que na minha mente, eu acredito que isso era influência maligna, eu maquinava o jeito que ia ser, planejava, assim, não vou deixar carta, mas vou deixar pista, entendeu? E nisso eu falava assim, não, mas eu não posso. E eu subia, lá tem vários montes. Era uma briga interna ali, exatamente. Né? Aí, lá tem muito morro, sabe? Montanhas, assim.
E lá, nesse período, não tinha internet ainda no meu irmão. E para a gente conseguir entrar na internet ou fazer alguma coisa, você tinha que subir na ponta do morro. Aí, muitas das vezes, eu falava assim, eu vou subir lá em cima, vou mandar uma mensagem e sumir, entendeu? Sim. Só que a hora que eu chegava em cima do monte, eu começava, tipo assim, a orar e lembrar das coisas, assim, e falava com Deus assim, Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo desse jeito? O Senhor fala que, tipo, questionava Deus mesmo. E aquela guerra interna. E eu falava assim, nossa, aí dali a pouco eu falava assim, nossa, mas eu não posso ficar assim, não. Tem meu marido, tem minha família e tal. Aí eu lembrava do meu irmão, que na época a dor que nós sentimos, né? Eu falava assim, não. Aí me recompunha ali em cima, descia do monte, aí chegava lá, tá, minha cunhada, meus irmãos, tudo, rindo, brincando. E eu também brincava, ria, só que não era aquilo ali que eu queria. Sim. Parece que dentro de mim, eu achava, tipo assim, eu falava assim, nossa, do que esse povo tá rindo? E muitas das vezes a gente tem de culpar os outros, né? Mas Sim. eu falava assim, eu não culpo ninguém, porque eu sei o que eu fiz. Tipo assim, para eu ter chegado, hoje eu entendo, mas quando você tá passando, você não entende, não. Sim. E nisso, os meus irmãos começaram a ir para a panha, começou a tempo de plantar lá. E Deus me levou. Tipo, lá junto com eles. Um dia o meu irmão chegou para mim e falou para mim assim, Cirlei, vamos lá, pra você ajudar a gente a desbrotar tomate e coisar e tal. Foi para assim, eu? Aí ele... Mas você sabe que é aquele negócio para quebrar aquele orgulho dentro de você? Porque muitas das vezes, Martinelli, a gente acha que a gente não tem. Mas tem algumas coisas dentro da gente. E orgulho é uma sementinha pequenininha, né? A gente nem percebe. Aí tá, belezinha. Eu peguei e falei para assim, tá bom, eu vou. Ai, menino, mas lá Deus ministrou no meu coração. Aquele sol de 40 graus, vamos dizer assim, não é tudo isso, mas para mim parecia. Os meninos, o pessoal trabalhando, tudo lá feliz, rindo, brincando. Aquele sol quente. E eu falo, porque quando eu estava aqui, muitas das vezes eu chegava e falava assim, eu tô cansada. Aqui não sei o quê. Porque meu serviço está muito cansado, porque faxina e tal, é cansativo, mas também não é para você reclamar. Aí, tipo assim, vamos dizer assim, que eu estava desdenhando o que Deus deu para mim. Porque o meu trabalho foi Deus que me deu. Aí, lá, e Deus começou a ministrar no meu coração. Falou para mim assim, você tá vendo? Você reclama lá você trabalha na sombra. Seus patrão te quer muito bem, você tem acesso à água fresca, você tem acesso a tudo. Você começou a valorizar, né? Isso, exatamente. Você tem acesso, você ganha bem. Aqui eles trabalham praticamente, na época era R$60 a diária da pessoa. Você ganha quase o dobro disso. E como que você reclama? Aí eu comecei a pensar. Aí, nesse período, acho que esse daí já foi mês de fevereiro para março já. E eu comecei a sentir de novo, porque a Bíblia, para você ter uma ideia, eu sempre lia. Eu comecei a ter repulsa da Bíblia. Eu comecei a não querer nem pegar a Bíblia, o louvor, começava a tocar, parece que aquilo ali me incomodava. Aí eu comecei a falar assim, Deus, mas isso não tá certo, porque eu fazia isso, tipo, eu sempre gostei muito de louvor. Colocava uns louvor para tocar enquanto limpava? Lá na roça? É. Não, lá eu colocava música do mundo. Lá eu tava colocando do mundo. Aí, com isso, teve um dia que eu deitei na cama, eles saíram, eles foram almoçar e eu deitei na cama. E nisso eu tinha deixado minha Bíblia aqui e na última vinda eu tinha levado. E eu abri a Bíblia. E eu abri a Bíblia, Deus, não vou lembrar o capítulo que versículo, mas assim, eu sei que Deus começou a falar comigo assim, ó, eu te trouxe, mas eu te levo,
tipo assim, sabe? Começou a ministrar no meu coração. E parece que aquilo ali, aquela semente veio brotando de novo. Aí, quando chegou em começo de abril, eu falei pro Diego, Diego, eu quero ir embora. Porque lá, Martinelli, a gente tinha ido na igreja 2020, que eu fui, de março, praticamente, de março até dezembro, eu fui, dezembro de 2020 para 21, eu fui, eu passei, nós fomos na igreja em Lambari, porque lá não tem assim, muita igreja evangélica, sabe? Aí eu fui. Nesse culto de dezembro, Deus falou comigo, usou um pregador para vir orar para mim e falou para mim assim, que ele ia me fazer voltar. Só que eu ia ter que estar preparada para as coisas que ele ia fazer, porque o meu processo não ia ser fácil, que o meu processo ia ser muito doloroso, mas que ele ia estar preparando coisas para mim, só que eu tinha que parar de rebeldia. Sim. Falou assim, que eu era rebelde e que, tipo assim, ó, que ele sempre cuidou, mas que eu não, que ele precisava me tratar daquela maneira para eu entender. Aí tá. Quando chegou em abril de 2021, eu já estava de novo com desejo de vir. Aí foi onde Deus plantou o louvor. Porque, igual eu te falei, eu tipo, para câmera, nunca, nem fotografia eu não gostava de tirar. Igual você falou aquele dia, era daqueles que o povo chegava, você ia. Só que para as pessoas olhando para a gente, elas falam, nossa, mas você parece tão natural, né? Parece que é tão fácil. Exatamente. Aí eu comecei, aí eu já vim de novo para Pouso Alegre, né? Já baixei alguns louvores, aí, tipo, os meninos saíam, eu via louvores. Aí os meninos voltavam, porque estavam trabalhando, né? Porque, na verdade, eu e meu marido eram os únicos crentes ali no meio. Sim. Então, mas meu marido também, tipo, eu vou, você leva para lá, eu vou, você leva para cá, eu também vou. Aí, eu peguei e comecei a ouvir esses louvores dentro de casa, e isso já brotou no meu coração. E eu falei para ele assim, Diego, vamos embora, porque eu preciso voltar. Só que aí ele falou, mas a gente volta, a gente vai voltar para a igreja, você vai voltar? Eu falei assim, não sei, mas eu acho que não quero saber de igreja, não. Vou voltar, só vou retomar minha vida e tal. E as coisas já tinham melhorado. Você vê que Deus é tão bom que eu chego aqui em Pouso Alegre, as mesmas pessoas que eu trabalhei antes me recontrataram para trabalhar com elas de novo. E nisso eu chego, começo a trabalhar, só que não indo para a igreja, não. Aí, quando foi para a gente vir embora, a gente já teve uma turbulência no caminho, que eu falo assim, que eu acho que o inimigo queria mesmo ceifar a minha vida, sabe? Porque a gente saiu de casa, nos deparamos com uma árvore caída no meio da estrada, não tinha jeito de passar, a gente mudou o caminho, e nesse caminho que a gente mudou, eu estava ouvindo o louvor da Damares, da Batalha do Arcanjo, no carro, e o Diego me entra numa coisinha de pedra solta. No que ele entrou na coisa da pedra solta, o carro foi com tudo e bateu no barranco. Mas se ele tira para o lado contrário, a gente ia rolar na ribanceira. E aí eu chego aqui em Pouso Alegre, começo, tipo assim, entre aspas, voltar à minha rotina, mas eu já estava com crise. Aí as crises minhas desse período só ia piorar. Só que Deus já tinha plantado louvor. Aí, tipo assim, eu comecei a perceber que eu ouvia louvor, eu me acalmava. Sim. Aí, um dia eu saio de casa, venho pra academia e voltando, e tinha um porteiro lá na coisa que ele era pastor, no condomínio que ele era pastor, e eu tô entrando, e ele pega e fala pra mim assim, ele me chama e fala pra mim assim, ô moça, deixa eu falar um negócio pra você, não tinha visto um homem na minha vida. Aí ele pegou e falou pra mim, escuta aqui, deixa eu falar pra você uma coisa. A hora que você passou aqui, que você saiu, o Espírito Santo falou comigo que é pra falar pra você parar de brincar, que a sua hora deu. Para de brincar, porque ele já é a última chance que ele tá te dando. Porque ele já te livrou 3 vezes e ele não vai te livrar mais, então para de brincar. Aí eu peguei e pensei assim, oxe, mas como assim? Mas assim, a gente dá um de sonso, mas a gente sabe muito bem o que Deus está falando. E aquele negócio, a gente não consegue se esconder, né? Não consegue.
Onde você tiver, Deus vai usar. E a pessoa não precisa nem. Você nunca viu a pessoa vem e fala da E tua você vida sabe. inteira e você sabe que tá certo. E você sabe o que e o porquê que ela tá Exato. falando. Uhum. Aí eu pego e falo assim, ah, tá, beleza. Aí na época esse pastor, ele era pastor da Edilene com o Diego. Uhum. Aí a Edilene, sei lá, vamos na igreja e tal. Eu falei, não quero não. Aí devagarzinho, fui um dia, gostei, fui outro dia, gostei, começamos a congregar nessa igreja. Sim. Começamos a congregar nessa igreja e nisso as minhas crises aumentaram, porque Deus falou comigo que não ia ser fácil, né? Aí, quando entrei, eu não gostava igual eu tô te falando, não gostava de louvor, porém Deus já tinha colocado o desejo de louvar no meu coração. E eu falava assim, Deus, mas como assim? Eu não gosto não gosto de ouvir nem minha voz, como que eu vou cantar, como que eu vou... só de pensar, de você estar ali na frente e pessoas olhando para... O tempo todo te olhando. Eu falo assim, meu Deus, como assim? Só de pensar eu tremia. Aí, com isso, a minha crise aumentava, só de eu pensar. Aí, tô eu trabalhando uma sexta-feira e Deus pega e eu sempre estava ouvindo muito, por causa das minhas crises, eu tinha que ficar louvor e pregação. Sim. Era o dia inteiro. E para você ter uma ideia, eu dormia e eu batalhava espiritualmente contra coisas do mal. No meu sonho, no meu... Tipo assim, por exemplo, eu tô aqui conversando com você, tá tranquilo. Mas você por exemplo, se você ficasse quieto e eu estivesse sozinha, meu amigo, olha, eu vou falar para você. E nisso eu pego e chego pro pastor da igreja e falo para... numa sexta, estou trabalhando, ouvindo uma ministração. Até foi da Camila Barros. Sim. E nessa ministração, Deus fala assim, Deus manda te dizer que ele vai te usar. Vão falar do seu timbre de voz, vão falar da sua roupa, vão falar de você, mas é você que ele quer. É você que ele escolheu e você sabe que você é separada. E na hora, sabe quando você escuta que você dá aquele, tipo assim, será que é comigo? Sim. E eu pensei, e nisso eu pensei, nossa, mas será que isso é comigo? E na ministração ela fala assim, é com você mesmo, você acabou de perguntar se é com você. É igual, parece até engraçado, mas é igual aqueles desenhos, né? Que tá falando lá, daí você fala, mas é comigo? É com você. Respondendo, Foi, né? exatamente. Aí nisso, eu falei assim, meu Deus. Aí eu cheguei pro meu pastor, na época eu conversei com ele, falei para ele assim, olha, eu queria fazer um louvor. Você me dá a oportunidade para fazer o louvor? Na época o grupo de louvor estava precisando, o Diego e a Edilene eram os líderes, né? Aí ele pegou e falou assim, não, pode fazer. Não, pode sim, pode subir e fazer. Aí eu subi, isso foi em novembro. Aí eu subi e fiz meu primeiro louvor. Ai, menino, mas eu vou falar pra você, aí eu falo assim, que daí eu entrei em guerra mesmo. Aí eu entrei em guerra. Aí as minhas crises pioraram, eu começava a ouvir assim, o próprio Satanás mesmo falar na minha cabeça, você não vai conseguir, você não é capaz. Eu falo assim, meu Deus do céu. Aí, só que uma coisa, o Martinelli, que Deus falou comigo, que depois, com o passar do tempo, veio, ele falou para mim assim, ninguém vai te ajudar. Ninguém. Eu vou preparar pessoas e vou pôr no seu caminho, mas não conte com quem está perto. Porque, primeiro, sou eu que vou fazer e, segundo, eu vou preparar seu caminho. Aí eu comecei a entender que, tipo assim, que eu tenho que deixar É difícil. É muito complicado. É difícil você deixar na mão, porque você quer fazer a sua vontade, você não quer fazer a vontade E a gente de Deus. quer pegar e já resolver rápido. Exatamente. A gente No já quer tempo uma da resposta, né? E o Deus tem o tempo dele, né? Exato. Aí comecei a fazer um louvor, entrei pro louvor, porque você já mexeu, você sabe, é muita comparação, é muito disse-me-disse, é muito porque sua voz não é boa, é muito que. Eu falei assim, só que quando eu entrei, uma coisa eu tinha no meu coração, que
quem ia fazer era Deus. Uhum. Independente do que o homem me falasse, era Deus que ia fazer. Aí, 2022, eu já estava bem ali já, né? Já estava fazendo mais louvores. Uhum. Só que as crises continuavam. Eu subi em cima para fazer e as minhas crises continuavam. E eu lembro que foi uma missionária pregar e ela pregou uma ministração, eu acho que é Gênesis 12, que fala de Moisés para sair da terra e, tipo, que fala assim, Deus move... Eu sei que o título dela foi esse. Uhum. Deus move com quem se move. Porque você pode ter a promessa, mas se você não seguir o Se direção, você não fizer, não vai acontecer. E isso cravou de uma forma tão grande no meu coração que eu falei assim, é isso. Então, eu passei a orar, buscar mais a Deus, sabe? Só que as minhas crises, elas se intensificaram mais ainda, ao ponto de eu estar trabalhando e eu trabalhava numa casa no Colina. E essa casa no Colina, ela fica praticamente perto da onde Assim, eu não sei o lugar exato que o meu irmão suicidou. Eu sei que eu tô limpando o quarto da moça, que é uma janela de vidro, e eu ouço uma voz falar para mim assim, ó, você não tem saudade do seu irmão? E automaticamente o meu olhar ele se fitou para um ponto ali, que eu acho que é ali. Aí ele pegou e falou assim, essa voz falou assim, então, eu sei que você sente as coisas. Você não consegue ver, mas você sente. E se você for lá na casa, você vai sentir, seu irmão tá lá. Aí, na hora, eu entendi que essa voz era maligna. sim. Aí eu peguei, já repreendi, fui pro joelho, já coloquei louvor, comecei a louvar ali. Aí, nisso, as crises só aumentando, e eu pensava de parar, mas eu sabia que se eu parasse ia ser pior. Muitas das vezes eu chegava em casa e falava pro Diego assim, Diego, não quero mais, o que que eu tô fazendo lá? Eu subo para fazer o louvor, parece que, tipo assim, tá todo mundo te apontando, todo mundo te criticando, e você naquela luta interna com você, porque você quer parar, mas você sabe que você não pode. Aí ele sempre me dava muita força, não, vamos e tal. Aí teve uma noite que eu peguei e falei assim com Deus, eu tinha subido, feito louvor, que a gente fazia no playback, não tem banda, fiz o louvor e desci e fui embora. Só que nesse dia, eu tinha feito e tipo assim, eu tinha sentido muita presença de Deus. Só que daí eu cheguei em casa, me deu uma tristeza muito profunda. E eu fui dormir. E eu falei com Deus assim, Deus, ó, tá aqui, ó. Me entrego nas suas mãos. Faz do jeito que o Senhor quiser. Se for para mim sofrer, eu vou sofrer. Se for para mim morrer também, que eu já morro de uma vez, tipo isso, sabe? Bem radical. E falando assim, mas só fala comigo. Só fala comigo, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, porque tudo é muita loucura para mim. Gente, eu não me vejo capacitada, eu não me vejo que tenho condições, e o Senhor fala para mim, o Senhor está usando pessoas direto para falar que o projeto é grande, que as coisas é muito grande, mas eu olho para cá, eu não consigo, eu olho para o outro lado, eu não consigo. E nisso eu dormi. Aí eu dormi e acho que por volta de umas 3 horas, mais ou menos, eu acordei, orei, porque, tipo assim, eu dormia em batalha, no sonho dormindo, eu estava em batalha, e eu acordava, eu estava em batalha. Aí, nesse dia, eu dormi, acordei por volta de umas 3 horas, e assim, o horário que mais me angustiava era de madrugada. Eu acordava assim, tipo, a minha vontade era sumir mesmo, tipo, muitas das vezes levantava, ia lá na porta, sabe, falava assim, vou sumir, não vou deixar de endereço, nada. Aí, porque, tipo assim, parecia que nem as orações Deus não estava ouvindo. Aí eu voltei, né, pro quarto nesse dia, levantei, fui, tipo, nessa batalha que eu tava, voltei pro quarto, deitei e dormi. No que eu dormi, eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar e eu sonhava, eu não via o rosto.
de Deus, não vi nada. Eu só vi um lugar muito bonito, assim, umas gramas bem verdinhas, assim, e eu andando. Só que eu não consegui, mas eu sentia a presença ali comigo. E eu falava assim, mas Senhor, por que disso? Mas Senhor, porque assim, eu não lembro as perguntas que eu fazia. Uhum. Mas eu lembro que ele falava comigo assim, ó, que eu tinha que focar nele, que eu tinha que olhar para ele. E ele falava para mim assim, ó, o que está em volta de você não faz sentido para você. Você tem que olhar para mim, você tem um alvo. E eu sou o seu alvo. Tem um lugar maior para você viver depois disso, aqui. E eu falava assim, mas Deus, eu não vou conseguir, porque tá pesado, tá difícil. Aí ele falava assim para mim assim, ó, mas você vai conseguir, porque eu tô com você, eu nunca te deixei. Eu sempre estive com você. Mesmo nas horas que você me deixou, eu sempre estive. Aí eu falei para ele assim, eu falei para ele assim, mas por que que eu tô sentindo tudo isso? Por que que nada para mim faz sentido? Aí ele falou para mim assim, porque você desvia o seu olhar de mim. E nisso eu me vi dentro de um poço. Tipo assim, parece que eu fui arrancada daquele Lugar jardim verde, bonito. e isso, daquele lugar bonito ali, com aquela presença. Oh, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei descrever com palavras. Uhum. Eu sei parece assim, que eu me transportei daquilo ali e caí num poço. Aí, nesse poço, eu senti todo tipo de sentimento que você imagina. Angústia, tristeza, depressão. E Totalmente oposto do outro totalmente ambiente. oposto. Aí, embaixo, me lembro que embaixo do poço, nesse poço, tinha uma coisa que parece assim, barro, Uhum. sabe? Grudava assim, você tentava sair, e eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e mexia, subia até na metade, só que a minha cabeça, ela sempre baixa. Uhum. E eu subia até a metade, caía, subia até a outra metade, caía. E nisso, uma voz de cima falou para mim assim: você tá olhando para todos os lados, mas você não tá olhando para mim. Olha para mim. Aí na hora que eu levanto o meu olho, tipo assim, de dentro desse buraco, eu vejo uma luz. Uhum. E essa voz fala para mim assim, ó: a partir de hoje, você vai começar a sair desse buraco. E eu começo a subir, subir, subir. Aí nisso eu sou levada de novo para esse jardim. E ali nesse jardim, eu ainda questiono. Não era assim um jardim com flores, essas coisas, Uhum. só um lugar muito bom de verdinho, assim. E Uhum. ele pega e fala para mim assim, a partir de hoje, que ele falou, a partir de hoje, eu tô te tirando desse... Ele não falou poço, mas assim, na imagem que eu vi era um poço. Então, eu Uhum. tô te tirando. Aí nisso eu começo a caminhar de novo com ele, com essa presença, e, ele pega, e eu pego e questiono. Eu falo assim, tá, mas espera aí, como que eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo? Tipo isso, né? Como que eu vou saber que é Deus? Porque eu tô sonhando. Falei desse jeito Uhum. para ele assim, eu tô sonhando. E como que eu vou saber que o Senhor é Deus? Aqui tá falando comigo, aí ele pegou e falou para mim assim, eu vou te dar um sinal. Eu vou te dar um sinal e você vai saber que sou eu que tô falando com você. Aí ele pegou e falou para mim assim, a hora que você acordar, vai ter um passarinho cantando na sua janela. Aí eu peguei e falei assim, tá, Deus, mas espera, Senhor, que eu falei, tá, Uhum. Senhor, mas espera aí. Um passarinho cantando na minha janela, eu moro na beira de um sítio, Tem né? todo dia. Tem, todo dia. Aí ele falou para mim assim, ó, não é um passarinho comum, é um canarinho. E nisso eu vim acordando. E eu vim acordando e comecei a escutar o canto do canarinho mesmo, Aquele assim. canto bem bonito. Sim, e vi assim. Aí, a hora que, tipo, que eu cheguei no auge, assim, do despertar mesmo, eu dei um pulo, assim. Falei assim, nossa! Aí, o meu ouvido, automaticamente, ele puxou pro lado da janela do som. Sim. E eu levantei, e a minha janela é de veneziana, eu acho, né? Que é o que faz um Sim. barulhão. Eu puxei.
e lá estava ele. E eu fiz assim com a minha mão, ele veio, tipo, deu 3 passinhos assim, parou. Aí eu falei, é Deus. Era um sinal mesmo para falar assim que era ele que estava falando com você lá no Sim, sonho, mas que depois que você despertasse, você ia ter certeza que era ele mesmo, né? exatamente. Aí eu peguei e falei assim, Deus me perdoa, que o Senhor sabe, a gente é falho. Mas hoje eu falo assim que eu tenho certeza que quem não conhece tem que tipo assim, buscar, sabe? Intimidade mesmo assim com Deus. Uhum, Porque depois desse dia, eu falo para você assim, ó, tudo mudou. O jeito que eu comecei assim a buscar a presença, sabe? uhum. Foi assim, não tem nem como te explicar. Porque é só quem vive que consegue, assim, Sim. descrever mesmo, assim, certo? Para saber. Aí tá, acontece isso e ele falou que ia piorar, né? Aí eu peguei e falei assim, Deus, mas depois disso, toda vez que eu pensava assim, eu vou parar, ou eu vou coisar, tipo, começava assim as opressão, as comparação, as coisas assim, eu lembrava do que ele tinha me falado. Eu Uhum, lembrava assim, tipo assim, ele falou que tá comigo. E eu passei a sentir mesmo assim a presença, sentir ele mesmo ali. uhum. Aí ele foi me dando direção, ele foi me direcionando para o louvor. E 2 semanas depois do que aconteceu isso, eu não vou falar para você que saiu assim instantâneo, não, porque, Uhum. tipo, naquele subir que eu comecei a subir, eu acredito que ali eu entrei no processo de Deus me tirar daquela crise ali, né? Então, quando eu comecei ali a subir, eu acredito assim, ó, que ele falou assim: agora você está no caminho que eu quero e eu vou estar fazendo para você. Aí, 2 semanas depois desse sonho, estou eu deitada em casa ainda com crise, né? E pensando assim, nossa, mas Deus falou isso comigo, falou aquilo, mas eu tô olhando, eu não, porque a gente não consegue ver. Você Uhum. não consegue A ver. gente, a gente tem a visão muito limitada. Sim, e outra coisa é a gente tende muito a olhar a circunstância da gente, né? Exato. A gente olha muito assim na capacidade da gente, só que a gente esquece que não é a capacidade da gente. Aí tá, eu tô deitada lá, era até um dia de tarde, e assistindo uma live da Uhum. mãe do Wallace, da Sim. mãe do Wallace. Aí ela começa a falar sobre composição. Ela falou assim: que tem gente aqui nessa live que está assistindo, que Deus já falou que vai fazer grandes coisas e tal. E um desejo, o Martinelli, que eu sempre falo assim, que eu tive quando Deus falou comigo sobre louvor, eu sempre falei com Deus assim: Deus, eu não quero louvar só o louvor de outras pessoas. Sim. Eu quero que o Senhor coloque no meu coração o que o Senhor quer ouvir da minha boca. Então, mas só que assim, o meu objetivo maior não é nem para mim, é para curar pessoas, porque Sim. eu fui É curada. porque só quem passa por momentos como você descreveu aí, tem um monte de gente hoje, e eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para muita gente, que vai passar por coisas assim como você passou em silêncio, e de repente pode ser que enquanto ele assiste esse vídeo aqui, ele vai falar assim: nossa, está acontecendo exatamente Isso, assim comigo. E isso, entender que de repente pode até sair desse poço sim, mais rápido, né? Porque exato. consegue entender e discernir antes, né? E eu falo assim, ó, que na minha vida inteira, eu tô com 41, e eu falo para você assim que esse processo de 2020 até 2025, para mim está sendo muito rápido. As coisas estão Sim, acontecendo numa velocidade que, tipo, eu não consigo falar assim para você assim, sou eu que estou conseguindo, A- sim, até até financeiramente falando, sabe? sim. Porque Deus
eu falava assim, Deus, mas como que eu vou gravar? E Deus Uhum. falava comigo assim, eu vou preparar. E as coisas, Martinelli, coisa que, tipo, vamos dizer aí, 1.000 e tanto. Eu consigo deixar para você por 700. Tipo Uhum. isso, sabe? Sim. Então, eu Foi sinto preparando os isso. lugares, né? Eu vejo a mão de Deus em tudo que eu estou Uhum. fazendo hoje. Aí, quando eu, eu começo a escrever esse louvor que ela falou, aí eu peguei e falei assim, gente, mas não tem sentido. Não faz sentido. Só que Deus tinha falado comigo assim, ó, foi muito claro. Ela terminou a live dela Uhum. e eu deitei e virei. E aquilo ali começou a vir na minha mente. E eu não escrevi. Aí depois passou, acho que uns 15 minutos para eu entender que era Deus que estava falando. Aí Sim. eu peguei e falei assim, nossa, tem que escrever. E peguei a caneta e fui escrevendo. Do jeito que eu fui que eu peguei esse. Sabe aquele negócio de você não ter que tipo assim, será que isso aqui tá combinando com esse? Sim, sim. Aí eu escrevi tudo. Aí depois que eu peguei para me ler, eu falei assim, meu Deus, é o Senhor. E outra, eu falo assim, Deus, me dê louvor para engrandecer o seu nome. Me Sim. dê louvor E, para. e é uma coisa que as pessoas precisam entender a respeito da música, né? Sim, O louvor, ele tem um alvo central, que é engrandecer o Deus. nome de Deus, né? Sim, E às vezes a gente vê louvores, eu que estou na música aí já há muitos anos, a gente vê louvores que falam mais do homem do que exatamente. de Deus, né? E não é o Não é. propósito. Acho que os louvores têm um papel específico. Sim, e eu falo assim, sabe? Eu falo com Deus assim, Deus, me dá louvores para engrandecer o seu nome e me conduza conforme o Senhor quer. E eu falo assim que eu sinto Deus fazendo isso, sabe? Eu Que sinto Deus legal. me conduzindo, Deus preparando as pessoas. Mas não é fácil. É igual eu falo assim, a gente está lutando contra coisas espirituais. Às vezes as pessoas elas nem querem te prejudicar, elas nem sabem que está te prejudicando. Sim, Mas a gente que tem uma direção, aí tipo, você vai brigar com a pessoa? Não, eu aprendi a não brigar, sabe? sim. É lógico que tem hora que a gente fica ali, mas Irado, né? exatamente. Mas e outra coisa que eu falo para você assim também sobre o perdão, porque eu falo assim, eu qualquer coisa que as pessoas faziam para mim, eu já ficava com aquele negócio, eu já não queria mais conversar. Hoje não. Hoje até isso daí de tipo mágoa, né? Sim. Eu falo assim, acontece essas coisas, às vezes assim, eu fico ali na hora ali, mas eu não deixo ir pro Amor ao coração. coração. Isso, eu não deixo. E eu falo assim, quando é, eu fui em São Paulo gravar, eu falar para você, quando eles entraram em contato comigo para poder falar da gravadora, eu falei assim, não é possível. Não, tipo, é muito fora da minha realidade. Uhum. É muito fora, porque assim, quando Deus falou comigo que era alguma coisa, que Ele tem algo muito grande para fazer comigo e que isso ia curar pessoas, porque eu falo assim, eu só tenho um objetivo, que a minha voz ela seja usada para curar pessoas. Uhum. Eu não quero, tipo, não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero, tipo, me engrandecer. Eu falo assim que eu quero que as pessoas sintam a presença de Deus através da minha voz. É o Uhum. único objetivo assim que eu tenho, sabe? E quando essa gravadora entrou em contato comigo, eu cheguei até a duvidar. Eu falei assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. Alguma coisa tá errada. Porque, tipo assim, e foi de uma forma tão surreal que a gente tinha participado de uma vigília na, na casa de uma das irmãs da igreja e Deus usou um dos, na época, acho que ele era presbítero, para Uhum. falar. E, tipo assim, era coisa que somente eu e Deus sabia e tinha colocado no meu coração, Uhum. e Deus usou ele para vir falando exatamente. E ele ainda falou assim: ainda por esses dias eu vou fazer uma grande coisa que você vai contemplar e você vai saber que foi eu que preparei.
isso foi em agosto, quando foi em novembro, essa gravadora entrou em contato comigo. Aí eu peguei e falei assim, ai Deus, só que é aquilo que eu falo pra você, eu não quero, tipo assim, só ficar gravando música dos outros, sabe? Sim. E Deus me colocou o desejo, tipo assim, desejo não, eu falo assim, esse é um projeto de uma banda. Sim. E eu falo assim, Deus, mas como que isso vai realizar? Porque hoje em dia, eu falo assim, pra você tá muito complicado, Tá difícil, viu? tá? E primeiro que eu falo assim, que eu vejo muito, tanto ministerialmente falando, é compromisso. As pessoas não querem. Eu tenho um projeto já itinerante que tem mais de 10 anos, né? De estrada, hein? Agora recente, eles fizeram agendas, né? Fez Poços de Caldas, volta agora em Poços de Caldas, Sim, foi para Montes Claros, né? aham, E assim, para chegar nesse modelo, né? Onde já está comigo, já tem pessoas comigo já há 9, 10 anos, sim, deu muito o que fazer, porque assim, acaba que uns têm interesse pela música, outros têm interesse pela viagem, outros têm sim. interesse, Não, entendeu? Cada um não, tem seu interesse, e tá tudo certo, não e tem o problema nenhum, propósito não. né? Mas é que tem que ter o mesmo propósito, Isso, e exatamente. isso acaba dificultando gerar. O propósito igual ali, né? E eu falo, eu vejo bastante dificuldade, não só também só assim em relação à banda, mas até mesmo você ter assim, você formar alguma coisa dentro da igreja. Sim, Vamos supor assim, até mesmo você cantar num playback dentro da igreja, você já vê que tem certas dificuldades ali sim, dentro, sim. que parece assim que o negócio não consegue destravar. Uhum, E eu sei do peso que o louvor ele carrega. sim, Aí eu falo assim, Deus, mas o Senhor vai preparar para mim? E eu tenho certeza. E eu falo para você assim, ô Martinelli, que essa certeza é a mesma certeza que eu tenho que Deus colocou no meu coração, que amém. Ele estava falando comigo, e é a certeza que as coisas vão acontecer. O dia mesmo que eu comentei com o Irilon sobre a questão de banda, essas coisas, aí ele falou, eu já tinha ouvido o seu testemunho, já Sim, vi, eu acho que foi em 2016 que eu ouvi o seu testemunho, e, tipo assim, você vê que Deus, ele mesmo faz as conexões, sim, ele te aproxima de pessoas para tipo assim, ó, para te dar um norte para aquilo que você quer. E quando eu comentei com o Irilon, que ele falou de você, aí eu falei, ele ainda até falou para mim assim, nossa, Celia, é legal, porque tem o Zé, ele mexe com essas coisas e tal, talvez ele pode te dar uma luz e tal, te orientar em algumas coisas. Aí eu peguei e falei, tá, mas peraí, quem que é o Zé? Né? Aí ele pegou e esse é um falou. grande problema. Aí ele pegou e falou para mim, e olha para você ver, é tudo no tempo de Deus, porque Uhum, essa primeira conversa que eu tive com o Irilon, vamos dizer que faz mais ou menos 1 ano e meio atrás sim, que eu conversei com ele sobre essas coisas, sobre banda, sobre essas uhum, coisas assim. E só agora, ó, ele podia muito bem lá, se já fosse o tempo de Deus, ele podia ter falado para mim assim, ó, sei lá, eu tenho o contato dele e tal, né? aham, Mas na época ele não falou nada. E agora, dessa última vez que eu comentei com ele, aí que ele falou: eu tenho contato, eu passo para você, você vai, sim. você conversa. Você entrou em contato comigo, ele já me mandou uma mensagem também, Então, ali pra falando você ver que que eu ele ia. tinha passado o contato. Ele, para você ter uma ideia, já tinha uns 2 anos que ele não falava, que a gente não se falava, Sim, né? E aí ele falou assim: inclusive eu queria ir para te ver e tal. Eu sim, falei: eu tô no mesmo lugar. né? Então, você vê assim que Deus, ele mesmo vai preparando as Sim, coisas. Aí, igual eu te falei, da autoral. Aí eu falei com Deus assim, Deus, porque eu sei que não é barato para você gravar. Só que daí Deus sempre fala comigo assim, mas eu já não te ajudei até hoje. sim, E Martinelli, igual eu falo assim, não falo por orgulho ou por coisa não, mas assim, ó, Deus tem feito igual ele falou para mim. Ninguém vai te ajudar, tipo assim, ó, com as ideias,
com as coisas. Sim. Vai ser tudo eu que vou te dar, mas eu vou te encaminhar para pessoas. Legal. E eu sinto isso, e eu vejo isso. Aí, quando eu entro agora no ministério faz 2 anos que a gente tá, 2, né, amor? 2 anos que a gente tá no ministério do Vitorino ali, que é do pastor Vitor, do pastor Vitinho, da pastora Silvana. Quando eu entro ali, eles me chamam, tipo, eu entro, o Diego vai pro som, para mexer no som, que a igreja também Quem canta tem que ter um marido no som, viu? Para ajudar. Aí ele vai pro som e eu falei para a pastora que eu entrei ali na igreja, no ministério, eu não entrei com o intuito de cantar. Sim. Porque eu falei assim, é um ministério maior, eles já têm, certamente, coisa ali, só que o desejo de louvar, de adorar, eu tenho. Sim. Só que, tipo assim, eu não vou chegar e já vou, né? Aí ela tem o grupo de irmãs, acho que fazia 6 meses depois que a gente tinha entrado, ela foi passar por uma cirurgia, e ela chega e fala para mim assim, Serleia, a gente estava orando para Deus enviar alguém para poder colocar como segunda minha do circo de oração. Eu peguei e falei, nossa, mas circo de oração? Aí eu falei para ela assim, pastora, deixa eu orar primeiro. Aí ela falou, não, pode orar. Aí hoje eu ajudo ela, sabe, no circo de oração. E eu falo assim, ô Martinelli, independente, pode ser qualquer ministério. A gente que está à frente, como se diz, o pessoal que vai para nos assistir ali, para cultuar com a gente, só a gente sabe os perrengues que a gente passa. Só a gente. Só a gente Só sabe. a gente tem noção real. Isso. Eu fico muito feliz, Sirlé, porque assim, a sua história, na verdade, hoje, ela já ajuda a curar muita gente. Sim. Pode ter certeza que nesse enredo que a gente traçou aqui, né, desde lá do começo, Sim. da saída lá da cidade pequena, foi lá para o sul, foi para Monte Sião, voltou, e foi e voltou. Eu vejo assim que hoje você deixa grandes lições aqui, né, gravadas. Sim. E é importante, a gente tem que fazer uso disso. Uma das coisas que eu mais incentivo é a gente usar a internet para gerar esse tipo de conteúdo. Sim. E a sua trajetória, pode ter certeza que ela deixa muitas lições, principalmente a respeito do tempo, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Sim. A respeito do perdão, né, que Sim. é uma ferramenta preciosa para avançar. A respeito do casamento, que a vida de vocês começou realmente a prosperar depois que vocês, né, se casaram. Também a respeito de questionar muito, de brigas internas, né, de pensamentos intrusivos. Como ser humanos normais, a gente tem, né, a gente vai ter isso. O problema é que as pessoas não veem isso do lado de fora. Elas vão ver a gente sorrindo, a gente trabalhando muito, mas a gente vai ter dificuldade de enxergar isso do lado de dentro das pessoas, e às vezes as pessoas estão sofrendo do lado de dentro. Sim. Né? Então eu quero te agradecer muito pela sua história, né, por aquilo que você deixou aqui nessa mesa, no Conectando Histórias, porque eu tenho certeza que só o fato da pessoa sentar e assistir esse momento nosso aqui, ela já aprendeu. Provavelmente ela sai daqui curada em algumas áreas. Isso. E agora eu queria que você deixasse uma palavra final para essas pessoas, né? Porque ninguém melhor que você para deixar uma palavra para quem assistiu até aqui, né? E precisa agora de uma mensagem. Porque se Deus usou muitas pessoas para falar com você, hoje eu tenho certeza que Ele vai usar você para falar com quem está ali naquela câmera ali. Eu quero que você vire assim o microfoninho assim, ó. Gente, não desista, porque para Deus não existe impossível. Existem limitações que a gente mesmo coloca, né? E sempre buscar ajuda, porque muitas das vezes a gente se cala e a gente acaba adoecendo mais ainda. Mas Deus, assim, Ele faz tudo pela gente. O nosso alvo é Jesus. Ele está na porta e Ele bate para entrar. Então, abre o seu coração para Jesus. E Ele é a nossa única solução.
Beleza? Você ouviu o recado aí, guarda no teu coração. Eu tenho certeza que foi muito bom. Eu quero já desde já deixar garantido que quando você tiver a canção, né, em Sim, mãos, tá, nós vamos voltar para cá tá, pode e a gente deixar. vai apresentar essa canção para todo mundo Tá, vai aí ser um também, prazer. porque eu tive a oportunidade de ler, né, Sim, a letra e eu tenho certeza que vai falar com muita gente. Eu já quero garantir exclusividade e tá, trazer para cá tá, pode para a gente deixar. falar desse lançamento aí. Obrigado por você estar aqui, o Diego que está Obrigada, ali Martinelli. sentado acompanhando. Você é um cara especial, viu? Sempre apoiando, sempre do lado. Vocês não estão tendo a oportunidade de ver o Diego aí, mas eu estou vendo aqui, estou falando com ele. Que Deus continue te abençoando, guardando, porque dificilmente os maridos, né, aceitam o papel de Exatamente. estar ali junto, de estar construindo junto. Parabéns pela vida de vocês e eu só tenho que agradecer. E ele me Obrigado, apoia viu? mesmo assim em Isso é tudo bom. assim ele me apoia. E assim que estiver pronta a canção, eu acredito que ela está sendo produzida ainda lá em São Sim. Paulo. Eu acredito que do mês de março do ano que vem ela já vai estar prontinha, já vai ter sido lançada em nome de Aí a gente Jesus. vai colocar exclusivo aqui e nós Tá, vamos apresentar essa canção pro tá. pessoal. Obrigado, Obrigado mais Martinelli. uma vez, viu? Tá? Foi um prazer estar aqui com você e tamo junto. Jesus por nós, né? Amém, amém.